Meus queridos amigos e amados alunos da nossa família Eletrônica Fácil, o erro número 1 é o seguinte: quando você vai usar o transistor bipolar de junção, seja o NPN, seja o PNP, se você vai analisar um transistor que está numa placa eletrônica, seja um SMD, seja um PTH, seja o transistor que for, tá? O que acontece? Muitas pessoas acabam desprezando, tá? Acabam desprezando a análise de um parâmetro que é crítico do transistor, que é o parâmetro IC, tá bom? O que é o IC? Bom, o transistor bipolar de junção tem 3 terminais, né, galera? Base, coletor e emissor. Base, coletor e emissor. São os 3 caras que fazem todo o transistor funcionar de forma show de bola. O IC, quando o transistor é usado como interface eletrônica, como chave eletrônica, como o braço direito dos circuitos digitais para que ele possa amplificar uma corrente muito baixinha lá na base e controlar uma corrente muito maior lá no coletor, a corrente IC é a corrente que vai basicamente circular por ali toda a corrente da nossa carga. Então, se com o transistor eu estou controlando uma fita de LED para fazer uma automação residencial aqui, fazer um controle luminoso, decorativo top na minha sanca de gesso. A fita de LED, as cores da fita de LED, aquilo que você está manipulando, a luz da fita de LED, é a variável que você está controlando com a corrente do coletor. Quanto maior é a corrente do coletor, mais potência, mais corrente você dá lá para a tua fita de LED. Quanto menor a corrente do coletor, menor será essa corrente elétrica. Menor será o trabalho que ela vai desempenhar para você. E da mesma maneira, se você vai controlar, vai fazer um projeto com motor, vai desenvolver uma esteira que vai transportar um produto do ponto A para o ponto B, ou você vai controlar uma bobina, um solenoide que vai fazer um atuador eletropneumático avançar e recuar de um lado para o outro, ou você vai controlar o que você quiser. A carga, quando o transistor está como chave, sempre vai no terminal coletor. Então a corrente da carga será a corrente do coletor. E qual é o risco que você corre na hora de desprezar o IC do transistor que você está usando para controlar essa carga? Se você não colocar um transistor bipolar de junção, seja NPN ou PNP, que tenha um IC maior do que a carga vai drenar ali, está fadado a vir a entrar em curto-circuito, tá? Por quê? Passou um IC maior do que ele suporta, automaticamente você vai ter naquele terminal um superaquecimento gerado pelo efeito Joule excessivo naquele ponto do teu transistor, tá? O coletor já é o terminal que tenderá a mais aquecer entre todos do transistor. Agora, se você colocar sobre ele uma corrente maior do que ele suporta, o teu transistor no longo prazo, ou dependendo da intensidade da sobrecarga do teu IC, o teu transistor pode vir a entrar em curto-circuito e vai vir a queimar, e aí o teu circuito vai parar de funcionar. E isso vai ser muito triste para o teu protótipo de protoboard, para a tua placa eletrônica, para o teu produto, para o teu desenvolvimento, para tudo que você está usando no transistor, tá? Então, você não deve escolher o transistor e depois pegar a carga e acoplar no transistor. Não é assim que faz. Esse é um erro brutal, um erro fatal. Deixa a hashtag aqui, erro brutal no campo de comentários, tá? Você deve pegar e saber o que você vai controlar. Você deve saber o que você vai controlar para depois escolher um transistor. E aí você pode, por exemplo, analisar tabelas de transistores da Fairchild, da National Semiconductor, da Philips, da Motorola, enfim, da ON Semiconductor, enfim, gente, ó. Primeiro, saiba o que você vai controlar e depois você usa o transistor com IC ideal para a tua aplicação, tá bom? É a mesma coisa que, por exemplo, eu escolhi uma ferramenta para fazer uma determinada atuação sem saber o que eu vou fazer. Mesma coisa assim, você vai, porventura, estanhar um condutor. Você primeiro pega a ferramenta que você vai para soldar e depois pega o condutor, ou baseado no condutor você fala, não, ó, só um ferrinho de solda que não vai dar, que eu vou ter que usar, por exemplo, uma machadinha.
né, que tem ali uma alta potência, um ferro de solda de uns 60 watts, por exemplo, né? Então você tem um problema e você gera a ferramenta para resolver o problema. Da mesma maneira que se você fosse escolher a ferramenta para depois fazer a operação, vamos supor, eu tenho um ferro de 60 watts, vou soldar uma placa eletrônica, um CI SMD, um resistor SMD. A hora que você for soldar vai dar problema. Então, se o problema é soldar e dessoldar um SMD, depois você acha aquilo que vai ser o teu braço direito e vai resolver o teu problema. Então, no caso seria o quê? Um ferrinho de solda de 25 watts ou uma estação de solda com temperatura controlada, tá bom? Então, passo número 1, saiba o que você vai controlar, porque é aquilo que vai gerar o IC, a corrente do coletor do teu transistor NPN e PNP, dependendo da tua aplicação, tá? Passo número 2, escolhe o transistor olhando os datasheets, os databooks, a tabela de transistores. E com isso, quando você for controlar, detalhe, coloca no teu IC pelo menos uma gordura de 20%. Então, eu, como cálculo prático, faço assim, ó. Corrente IC do meu transistor é a corrente da carga vezes 1.2. Porque vezes 1 vai dar a mesma corrente do IC. Vezes 1.2, o ponto 2 é o 20% a mais que o IC do meu transistor tem que ter, caso a carga passe por uma sobrecarga, caso passe por ali em algum ponto, algum aumento da tensão que faça aumentar um pouco da corrente também. Fechou? Então, IC do transistor é igual a IC da carga, pelo menos com 20% a mais. Fechou? Então, erro brutal. Não pegue o transistor depois da carga. Dimensione o transistor, a corrente IC dele, a partir do problema que você tem que resolver. Fechou? Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight faixa preta. Beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acesse aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletronicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar um mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!